Pai de Jesus Cristo, seja bem-vindo, né? Hoje vamos estudar, vamos analisar, tentar responder uma das perguntas que mais causa confusão na cabeça de quem lê a Bíblia. Afinal, de onde veio a mulher de Caim? Se Adão e Eva foram os primeiros, eles tiveram apenas Caim, Abel no início, como um Caim encontrou uma esposa na terra de Nod? Muitos críticos dizem que isso é uma falha na Bíblia. Mas eu vou te provar hoje, através do hebraico original e da história judaica, que a resposta está escrita no próprio texto. Mas muitas vezes nossos olhos passam direto por elas. Vamos analisar o que a Bíblia diz, o que a ciência da época explica, e o que o historiador Flávio Joséfo registrou sobre isso. Vamos lá em Gênesis, estou com a minha já na mão, capítulo 5, verso 4. Vamos comigo? Vamos ler, vamos meditar e vamos estudar. Assim diz a Bíblia Sagrada: e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filha. Glórias a Deus. Note bem, Adão viveu 930 anos. A Bíblia foca em Caim, Abel e Sete, porque eles são personagens principais da narrativa espiritual. Mas o texto afirma categoricamente que Adão teve muitas filhas, igual nós acabamos de ler. A mulher de Caim era, sem sombra de dúvida, uma das irmãs ou sobrinha dele. Agora vamos analisar e vamos provar que isso está verdadeiramente correto. Naquele início, o próprio Deus deu a ordem: cresceis e multiplicai-vos. Exigia que os primeiros casamentos fossem entre os irmãos. Você pode perguntar, mas isso não é pecado? A resposta é: ainda não. Em Gênesis, ainda não. Só vai ser depois, com Moisés. Vamos lá. As leis contra o incesto só foram dadas por Deus através de Moisés em Levítico capítulo 18. Cerca de 2.500 anos depois. Além disso, a genética humana era perfeita. Não existia risco de doença que hoje existe. Ou seja, se do mesmo familiar tem incesto hoje, com certeza a criança vai nascer defeituosa, porque antigamente a raça humana era perfeita, hoje já não é. Mas vamos lá, né? Vamos provar o que nós estávamos falando. Vamos agora para a parte etimológica. Etimológica, vou falar da mulher de Caim dá tremor, porque tem umas bases. Tem base bíblica, bases etimológica, base histórica, né? Vamos lá. O nome Caim em hebraico é Caim, Q-A-Y-I-N. Caim vem de uma raiz que significa adquirido ou possuído. Mas o segredo está no encontro dele com a sua esposa em Gênesis 4,17. Gênesis 4,17 diz que Caim conheceu sua mulher na terra de Nod. No hebraico, a palavra para conhecer é iada.
Y-A-D-A, Iada. Esse termo não significa que ele encontrou caminhando por lá, como se fosse uma estranha. Entenda isso. Por isso que é bom a gente estudar sobre a raiz primitiva da palavra, sobre a etimologia, o próprio exegese, né? Exegese, a hermenêutica também, vai nos trazer essa revelação que passa e ter mesmo diante dos nossos olhos nós não compreendemos. Então quer dizer que esse termo Iada não quer dizer que ele encontrou a mulher dele caminhando, não. Como se fosse uma estranha, também não. Iada se refere-se à intimidade conjugal entre homem e mulher, aonde nessa intimidade saem os cromossomos e ali forma um ser. Você está me entendendo? Ou seja, o filho. O texto está dizendo que eles se uniram e ela engravidou. Entenda isso. Eles se uniram e se uniu e ela engravidou, que é o termo conheceu, no hebraico é iada, ou seja, conjunção, entendeu? Conjugal. Vamos para a cultura judaica agora, para nós entender. Mas antes eu vou terminar, né, esse tema que nós estávamos falando. Vamos um pouquinho, eu desesperei demais. Vamos voltar um pouquinho. Ou seja, ela engravidou. Vamos lá. E sobre a terra de Nod? O nome Nod, no hebraico norte, que em hebraico significa vagar ou lugar de fugitivo. Já dá uma denotação que o próprio Caim, ele vagou e ele foi fugitivo, você está me entendendo, no próprio contexto. Não era uma cidade cheia de gente esperada por ele. Era uma região deserta para onde ele foi banido, porque por Deus. Então, se ele andou fugitivo, errante, como o próprio contexto diz. Caim não achou uma esposa em uma cidade. Ele levou parenta, ou sua parente, com ele para o exílio. E lá eles fundaram a primeira cidade chamada que? Enoque. Vocês entenderam aí? Vocês entenderam o termo etimológico como nos leva à compreensão que verdadeiramente a mulher de Caim nada mais é que a própria irmã dele ou uma sobrinha dele? Vamos lá, cultura judaica e história. Se olhamos para a tradição externa, o historiador judeus do primeiro século, Flávio José, traz um detalhe impressionante. Ele afirma em seus escritos que, segundo a tradição antiga dos judeus, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Imagina a quantidade de pessoas que já existia existia quando Caim construiu essa cidade. Imagine aí você. Outro livro antigo, o livro Jubileu, muito respeitado na cultura judaica antiga, chega a dar o nome dela, da mulher de Caim, né, de Avá. Segundo a fonte, Avá, ela é irmã de Caim, entendeu? Então, segundo esse livro Jubileu, ele denomina, né, o nome da própria mulher de Caim, de Avá. Você está me entendendo? Então, é um livro confiável, é um livro histórico, né? E que nos traz a compreensão que verdadeiramente a mulher de Caim possivelmente era uma sobrinha ou uma irmã dele. Imagine a quantidade, né, de pessoa que já existia, agora eu falei nessa cidade. Então, nada é por engano. Nada vai dizer, não. Realmente, Nod significa lugar, né, de fugitivo.
A história já vai falar, né, que Flávio José fala que Adão teve 23 filhos, 33 filhos e 23 filhas. Portanto, a cultura judaica nunca viu um erro sequer, né, no Antigo Testamento. Porque nós vai ver, como não vai colocar questões que não tem aqui dentro desse texto. Texto fora do contexto é preceito para a heresia, crente. Vamos lá. O livro de Jubileu, já falei. Portanto, a cultura judaica nunca viu erro, nem mistério ou erro algum. Eles sempre entenderam que a família de Adão era numerosa, que os filhos de Adão povoaram a terra, junto com seus irmãos. Então, nós não veio do revolucionismo, nós não veio da seleção de espécies, nós veio do criacionismo, e Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou tudo que há, irmão. Então, nós veio de Adão, nosso primo, vamos dizer, o primeiro homem, né? E o segundo homem, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, que deu essa vida para nós. Mas vamos que vamos, conclusão e reflexão para nós terminar esse maravilhoso estudo. Se tiver com dúvida, você coloca no comentário aí, tá bom? E vamos entrar nessa profundidade. Para encerrar, por que a Bíblia não deu o nome dela? Explica aí para mim aí nos comentários. Fala alguma coisa. Porque o foco da Escritura não é a biologia, mas a redenção. Deus quer mostrar a linhagem da promessa. Deus quer mostrar e mostrou a linhagem da promessa e veio o nosso Redentor para nos render, glórias a Deus, aleluia, para nos colocar em liberdade, redenção, preço grande, pagado para um escravo se pôr em liberdade. O nosso Redentor é Cristo Jesus, Yeshua, o Hamashia. A mulher de Caim não é um erro bíblico, é a prova de que a palavra de Deus se explica sozinha. A própria palavra de Deus, ela vai se explicar, o texto com o seu contexto, e ali a história, os cânticos, né, os provérbios, né, e tudo ali ela vai se inteirando, vai se misturando e trazendo a compreensão da nossa salvação. Olha só, se você realmente entendeu alguma coisa que eu te falei, que eu te ensinei, diante de Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, né? Para que tem muita gente com dúvida, venha tirar dúvida conosco, venha falar, glórias a Deus, sobre essas questões que não leva à compreensão, não é verdade? É importante saber esse mistério da mulher de Caim, é importante, porque a própria Bíblia, ela se revela. A própria Bíblia nos diz, nos fala, né? Ainda mais com o Espírito Santo sobre a nossa vida, não é verdade? Nos guiando, nos ensinando e nos levando à compreensão desse maravilhoso Jesus Cristo. Fica com Deus, que esse vídeo vem te encher de sabedoria, de conhecimento. Compartilha, dá o seu link. Vamos adestrar teologia básica em nome de Jesus. Obrigado.